a sua mão. Pai, a tua casa está cheia. Pessoas que amam a tua palavra e fizeram um esforço para vir ao encontro dela. O encontro com a unção que há na palavra. O encontro com a direção que a palavra traz para cada vida. A resposta que ele, famílias vieram buscar a tua palavra tem. E certamente teus filhos levarão a resposta pelo poder do teu Espírito Santo. Nós queremos unir-nos em um só sentir. Já te adoramos com canto. Já te adoramos com as ofertas. Agora queremos estar presto a ouvir tudo que queira dar-nos pelo teu Espírito. Queremos encher-nos mais do amor missionário, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar. Repito que eu estou honrado em estar aqui, acompanhando o pastor da igreja, pastor Newton, pastor Robson, com o plano missionário, com a equipe que está servindo e fazendo que seja possível este evento. Desde sábado, eu estou participando, vendo a igreja, tendo companheirismo com alguns pastores e líderes, intercambiamos ideias, falamos, nos saudamos, falamos de missões, experiências. Assim que eu levo uma linda impressão de Blumenau. E meus parabéns por amar e fazer missões. Amém? Vamos dividir o meu tempo, que o pastor me está concedendo, em duas fases. A primeira é dar algumas imagens para que você possa saber o que está acontecendo lá fora, no campo missionário aonde o Senhor nos pôs para fazer o seu trabalho. Mas antes, eu quero deixar com você Isaías 49, verso 6. Eu ouvi o pastor atentamente expressando a sua preocupação e desejo em que a igreja e que todo o ministério entenda por que fazer missões. E esse texto disse assim: pouco é para mim que tu seja meu servo, para que restaure e preserve as tribos de Israel. Pouco é para mim. Quando eu li com consciência esse texto, criou em mim uma pergunta, um interrogante grande. Como pode ser possível, depois de fazer o trabalho de pastoreio, de restauração, ser pouco? O que é que realmente Deus quer dizer com pouco é? E eu fui ajudado pelo Espírito Santo quando me permitiu entender que não é que o Senhor esteja rejeitando o trabalho, não é que Ele esteja rejeitando o esforço, tampouco está rejeitando o resultado. A expressão é que o pastor, o obreiro, o servo, o profeta, a igreja pode fazer mais que pastorear, mais que restaurar quem por algum motivo se extravia. Então ele disse: porque eu também te di para que seja luz e salvação até os confins da terra. A entender essa palavra dessa maneira, ficou claro para mim que a igreja, ela deve cobrir a primeira fase, depois de ganhar as almas, depois de batizá-las, depois de levar elas com a experiência com o Espírito Santo, depois de ensinar uma vida de santidade, a igreja tem a obrigação de preservar essas vidas.
e tem a obrigação de preocupar-se por aqueles que por algum motivo se desvia e volta ao mundo. Deve ir buscá-lo e deve restaurá-lo. Porém, essa é apenas uma face. A outra é que a igreja pode ser luz até os confins da terra. E que a igreja pode levar salvação até os confins da terra. Então, dentro deste contexto, eu vejo com alegria o esforço da igreja em Blumenau. Vejo com alegria a integração dos pastores nessa grande tarefa. E quero falar em nome dos missionários. Porque sou missionário, a mim me correspondeu sair para as missões em um tempo bem complexo. O Brasil estava em ditadura militar. Ano 74, quando veio a chamada e a visão, era proibido transformar cruzeiro em dólares. Podíamos comprar $100 se viajasse para a América Latina com uma licença, com um selo do Banco Central, ou Banco do Brasil. E podíamos comprar $1.000 se justificássemos uma viagem para Centro-América ou Norte-América, e depois do Panamá até Estados Unidos e Canadá, e também para a Europa. Como a minha chamada era para a América Latina, não tinha direito senão só a $100. Então as igrejas, começando por minha igreja, em Tupã, a reação pastoral foi: nós respeitamos a visão, nós respeitamos a chamada, nós oraremos por você, lhe acompanharemos em oração, mas nós não podemos fazer compromisso para sustentá-lo. Logo, o caso foi levado a São Paulo. Pastor Cícero Canuto de Lima, nesse então, pastor da igreja do Belém. E ele, quando ouviu o pastor Teodoro Tocanto Ficaniuc, que era o pastor presidente do campo, em Tupã e região, ele respondeu para o pastor Teodoro: Teodoro, você sabe a luta que nós temos para transformar cruzeiro em dólares. Não é tempo para assumir compromisso missionário com ninguém. E olhou para mim e disse: Pastor Satírio, o senhor está jovem e a visão que você tem, ela é muito clara. Quando Deus chama e Deus dá visão tão clara, nós não podemos impedir. Oraremos por você, lhe abençoaremos. Represente bem as Assembleias de Deus, onde você vá, e o Brasil. Só que quero dizer uma palavra a mais: o brasileiro é você, a Colômbia é Colômbia. Uma palavra que me ajudou muito: respeite a cultura da Colômbia. Mas não há compromisso, não há forma de sustentar um missionário. Pronto. Oraram por mim, me abençoaram, e agora você decide. Então eu, com a minha família, a decisão era ir, porque se o Senhor chama, nós temos que responder-lo. O pastor Cícero, terminando a oração, falou assim: o Deus que chama é o Deus que sustenta. Você crê assim? E oraram por mim e me despediram. Eu, casado, minha esposa e 3 filhos. Não tínhamos recurso para tomar e comprar passagens de avião. Então, o que ficou para mim foi o caminho da selva. Fui na rodoviária, perguntei sobre a possibilidade de chegar até as fronteiras da Colômbia, pelo menos até Manaus, e a resposta foi:
a estrada daqui de São Paulo para Manaus são mais de 4.000 quilômetros. Partes funciona, partes não. É uma viagem de muito risco e de muito tempo. Nós não podemos vender uma passagem e dar garantia que você chegue lá em Manaus. Você tem que ir comprando passagem por porção, dependendo de onde você estiver. Eu descansei em Deus e empreendi a viagem. Foram 43 dias dentro da selva, até cruzá-la toda, em ônibus, em carrinho, em canoa, em barcos, em avionetas, em balsa. Mas depois de 43 dias, chegamos na fronteira com a Colômbia, são e salvo. Quantos podem louvar a Deus por isso? E chegamos então na fronteira, logo tínhamos que cruzar a selva da Colômbia. Outro tempo. Eu saí em fevereiro, princípio de fevereiro, e cheguei no dia 18 de abril em Cúcuta. E como contei aqui, aí nasceu a igreja. A casa da visão eu encontrei, o aluguel da casa foi pago sem recurso do Brasil. O fiador da casa foi a própria fiduciária, como chama aqui? A imobiliária. O gerente, ele assumiu por mim como fiador, sem que me conhecesse, sem que eu pedisse. Mas ele, quando ouviu a causa por a qual eu estava em Cúcuta, ele decidiu fazer isso. Então, o que é que eu quero dizer? Missões, ela tem uma série de situação particular que envolve o missionário. E a situação de cada missionário é diferente e independente de outro. No meu caso, me correspondeu assim. E eu digo, não sinto ressentimento, nunca senti. Eu entendi que aquilo foi para mim uma escola. A selva se transformou como em um curso de alto nível de fé, que eu fiquei graduado. Está bem graduado? Fui graduado em fé, porque na selva eu vi a fé operar de diferentes maneiras. E hoje, por causa da selva, a minha agenda, ela não tem espaço. Eu estou saturado na agenda. Universidades teológicas, seminários bíblicos em diferentes lugares do mundo, reuniões diversas, encontros como esses e muito mais, que querem que eu esteja presente. E às vezes eu digo, eu não posso enviar. Não, nós queremos o que passou pela selva. Então aquilo que parecia ser a minha morte, se transformou na minha promoção. Quantos podem louvar a Deus por isso? Amém. Quando nós chegamos em Manaus, primeira parada, Cuiabá, pastor Sebastião Rodrigues de Souza estava começando o seu pastorado em Cuiabá, no lugar do pastor Eduardo, que estava jubilando. E o pastor Sebastião me hospedou na sua casa e me pediu que pregasse em um culto de doutrina. Mas ele disse, não é um culto missionário, é um culto de doutrina. Então, irmão, não fale de missões, pregue a palavra. E eu fiz o que ele pediu. O templo era o templo antigo, era como a metade desse, profundo. E eu preguei, e no final da mensagem, o Espírito Santo quis trazer um movimento extraordinário. Muita gente foi batizada com o Espírito Santo,
houve aquele movimento de Deus. Terminando, o pastor passou e disse: eu pedi para o pastor Satírio não falar de missões, senão pregar a palavra. E eu esperava em Deus esse testemunho. Como o Senhor está dando testemunho, eu quero dizer para a igreja: o pastor Satírio com a irmã Naí estão indo para a Colômbia, cruzando a selva. Isso é uma loucura. Mas a fé é assim. A fé é assim. E eu quero dizer para a igreja hoje que o irmão Satírio vai ficar lá na porta da igreja com a esposa e os filhos. E vocês passem por lá e dêem a oferta de ajuda para ele. Eu queria morrer, porque eu nunca pedi nada para ninguém. E era a primeira experiência dessa natureza. Então eu fui para a porta, levado pelos diáconos, e no caminho, enquanto eu ia para lá, a igreja aqui de pé, cantando, o Espírito Santo falou: hoje você vai receber os móveis que você deu, você vai receber a roupa que você deu, você vai receber tudo que você entregou para outros, hoje você vai receber. E eu fiquei lá na porta com a minha esposa, e os irmãos começaram a sair por ordem e trazendo oferta e pondo nas nossas mãos. A gente não sabia o que fazer, porque dinheiro na mão, dinheiro no bolso, as crianças ali. Aí um obreiro veio correndo e trouxe uma caixa, uma caixinha, e pôs ali. E todo mundo punha a caixa. Olha, literalmente, havia pessoas que abriam a carteira assim e despejavam a carteira toda, esvaziavam a carteira toda. O meu filho do meio tinha 4 anos. Quando aquela caixa estava cheia, ele olhou para mim e disse: papai, está cheia a caixa. O pastor Sebastião depois se aproximou, já tinha saído todo mundo, e ele disse: feche a caixa e leve. Eu digo: meu Deus. Quando eu contei aquele dinheiro, tive que chorar. Porque na hora que eu quis vender os móveis, o Espírito Santo me impediu. E me ordenou que eu desse os móveis. Eu dei os móveis para o asilo, eu dei parte dos móveis para o obreiro que estava em lugares longe, que não tinha. Tudo que eu tinha eu dei. O Senhor não permitiu que eu vendesse nada. E agora, na viagem, eu só levava o que era próprio. Não era mais que, naquele tempo, que $1.500 para toda a viagem. Mas em Cuiabá, aquela oferta me deu mais que os móveis. E eu cheguei na Colômbia com aquela oferta. Com aquela oferta, eu comecei o trabalho. Você não sabe o que acontece quando você solta o que Deus propõe no seu coração. Mas o extraordinário é que, depois, voltando ao Brasil, encontrei famílias daquela noite e disseram para mim: naquela noite que eu dei a minha oferta, eu esvaziei a minha carteira. Pensei que ia ficar sem nada. O Senhor foi-se embora e as portas se abriu para mim. E cada quem contava experiências uma atrás outra. Experiências, entre elas, garimpo de ouro, garimpo de diamante. Pessoas que por tempos trabalhavam, nunca teve sucesso, as portas se abriu. Olhe, faltaria tempo para contar tudo isso. Mas estando em Manaus, o outro tramo do caminho era por barcos, 18 dias. Manaus a Tabatinga. E quando eu expliquei que era família, me disseram: não, nós não podemos vender passagem para famílias. Esse é um barco de carga. É um barco com muitas pessoas que não se conhecem.
esse não é um lugar para a família. Desculpe, nós não podemos vender. E não há como você ir para lá em barco. Pronto, aí eu digo, acabou. Que é o único caminho que eu tenho é esse e o outro é o avião. E o avião eu não tenho como pagar essa passagem. Somos 5. Aí voltei. O pastor Alcibiades Vasconcelos me tinha hospedado na igreja. Conhece a igreja de Manaus? Debaixo daquele púlpito tem uns quartos. E eu fiquei hospedado em 2 quartos. Um para as crianças e outro para mim e a minha esposa. Aí eu voltei para aqueles quartos numa aflição incrível. E falei para ela, minha esposa, eu digo, olha, a situação é essa. E ela olhou para mim e disse, o que é que nós vamos fazer? Eu disse, esperar em Deus. Mas aqui não tem saída. Nós estamos no fim do mundo. Não tem saída. Aí eu senti gente que estava chegando para a igreja. Abri a porta e perguntei, há culto? Disse, não, é o coral que vai ensaiar. Ah, pois não. Então eu voltei e falei para ela, o coral vai ensaiar. E ficamos ali conversando, cogitando o que é que nós vamos fazer. Enquanto isso, as crianças corriam pelo corredor da lateral do templo. De repente, eu ouvi o coro afinando as vozes. E olhei para minha esposa, e como nós cantávamos no coral, deu vontade de subir. Mas ficamos ali. E de repente o coral canta o seu primeiro hino. Vivo por fé no meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Eu vivo por fé, Ele me guardará. Olhei para ela, os olhos estavam cheios de lágrimas, e ela falou comigo, estão cantando para nós. Então os dois ficamos de joelho, tomados das mãos um do outro, e o coral cantando, e nós aqui de joelho. Vivo por fé no meu Salvador, não temerei, é fiel o Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Eu vivo por fé, Ele me guardará. Você quer cantar? Quer cantar? Cante. Vivo por fé. Oh, aleluia. Não temerei. É fiel o Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Diga, eu vivo por fé, Ele me guardará. Amém.
Amém. Passou o ensaio, os irmãos foram-se embora e nós ficamos chorando e logo dormimos. E eu senti que uma carga, o peso que eu trazia foi removido. Quando amanheceu o dia, mais ou menos 7:30 da manhã, ouvi uma pessoa lá no portão, aquele portão lá na frente. O missionário que vai para a Colômbia. O missionário que vai para a Colômbia. Eu disse, quem vai para a Colômbia sou eu. Aí saí. E era um soldado da aeronáutica. Eu fui lá e ele disse, o senhor missionário que vai para a Colômbia? Eu digo, sim. Por favor, presente-se no aeroporto. O capitão Antônio, ele está esperando o senhor lá. Voltei, comentei a minha esposa, me arrumei e fui. Cheguei lá antes das 10, é longe o aeroporto. E nesse tempo não havia transporte público assim, tão fácil. Quando eu cheguei, fui na repartição da aeronáutica e procurei pelo capitão Antônio. E ele me recebeu e falou, sou missionário que vai para a Colômbia. Digo, sim. Eu ouvi falar do senhor. Há um comentário que há uma família que estão indo para a Colômbia pela selva. Que loucura é essa? Aí eu contei para ele, eu digo, pois é, não tenho outra maneira. O caminho para mim é esse. Aí ele disse, mas ontem à noite, depois das 10 horas, entrou um telegrama aqui. E como eu vim cedo, bem cedo, encontrei o telegrama hoje, que disse que há um avião que está voando de Brasília e vai hoje à tarde chegar aqui em Manaus, dorme aqui e sai amanhã para a fronteira com a Colômbia, Tabatinga. Vocês são quantos? Digo 5. Dê-me os nomes, papel, documento. E ele fez... Não tinha os documentos, não o meu. Ele fez a requisição e logo completei os outros documentos e me entregou 5 ordens de passagem. Você crê que a fé funciona? Você crê que a fé funciona? E se ela funcionou comigo, funciona com você. Eu disse que funciona com você. E para você, na sua casa, na sua família e em tudo que você faça, a fé, ela é vencedora. Quando ele fez aquela requisição, então era um crente. Aí ele disse, vamos orar. E naquele pequeno escritório dele, oramos. E então, quando terminamos de orar, cantamos. Deus tem um plano a cada criatura, e aos astros Ele deu os céus. E aos rios Ele deu um leito, e o caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho
Ele entregou por mim. Não importa aonde eu for, eu seguirei, sim, seguirei ao meu Senhor. Sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei. No seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. E embora venham lutas e tristeza, eu tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho Ele entregou por mim. Não importa aonde eu for, seguirei ao meu Senhor. Sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei. Levanta a tua mão. Diga: Deus tem um caminho para mim. Eu quero andar no caminho de Deus, porque é impossível caminhar no caminho de Deus sem Deus. É impossível caminhar no caminho de Deus sem obediência. É impossível caminhar no caminho de Deus sem disciplina. É impossível caminhar no caminho de Deus sem entender o processo. Shondare kaman ene hamakara shonehi ene hamiko ai que dolor machi moedoa. Fique de pé por um instante. De que nem me chato ramacante e a séria rachato remihanda caia. Oh, recapatoria mamasha daria cai. Alamasha remihanda cai. Kotepi ashatia kamanas. Alaivi homehete ki ahamashatia.
tu espíritu. Sobre terra ao mar, aonde Deus mandar, irei. Há uma unção nesta noite que está cobrindo a casa toda. E chegou a hora do avivamento missionário. Solta a tua voz. Fala a língua, profetiza, louva, exalta, bendice. Aleluia. 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 Oh. Amém. 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 Diga, eu sou dele e ele é meu. Então eu quero, tome seu lugar. Eu só quero dizer a você: respeite os missionários. Você não tem ideia o que está passando na vida de alguém a quem Deus chama. Não tem ideia. Mas os que são chamados, não tema. Simplesmente creia e avance. Não importa se é por terra ou é por mar. Caminhe. O Senhor é Deus de toda provisão. Ano depois, a igreja de Cuiabá entrou num crescimento espantoso. E é a igreja que faz mais de 16 anos construiu o primeiro e mais grande ou maior templo do Brasil. Se você vai em Cuiabá, você vai ver uma igreja cheia, cidade cheia de templos. Não templos pequenos, todos são grandes. E o estado todo está construído. Uma coisa extraordinária. Pastor Sebastião e a irmã Nilda foram nossos pais de cuidar-nos com oração. Fizemos um pacto de eu voltar uma vez por ano para Mato Grosso e ajudar no trabalho da selva, levantando obras por diferentes lugares. Coisa que eu me sinto honrado de poder ter feito. Escute, eu não estou aqui por estar aqui. Eu estou aqui porque o Senhor permitiu que eu viesse. Eu sinto assim. E eu sinto que nessas 3 noites, algo extraordinário de Deus está acontecendo.
na vida de muitos, se não são de todos. E sobretudo empresários. Onde há empresário? Levante minha mão os empresários. As mãos dos empresários. Gente de negócio, que tem negócio, que tem comércio. Levante a mão, levante a mão. Mas deixa eu ver a sua mão. Fique com ela assim um pouquinho. Soberano Deus, eu alcanço essas vidas com as mãos levantadas. E a palavra que o teu Espírito põe na minha boca para eles é agora. Eles serão produtores de abundância e serão libertadores de riqueza. Eles serão parte ativa do investimento missionário que a igreja vai viver nos próximos dias. E como nunca antes, os céus se abrirá para a vida desse grupo de empresários, para ter renda, fontes extraordinárias que nunca antes poderão ter. No nome de Jesus. Amém. Amém. Quando Deus fizer algo com você nessa direção, dê testemunho, deixa o pastor saber. E se for possível, que eu possa saber também. Pessoas que estão trabalhando como empregado, ganham salário e tem a vida dentro daquele marco econômico suficiente para viver. Mas anelaria ter mais, fazer mais para Deus. Deixa eu ver essas mãos levantadas. Oh, mantenha a sua mão levantada. Espírito de Deus, tu que dá poder e autoridade para fazer riqueza. Nesta noite e agora, todas essas mãos levantadas representam famílias que estão dispostas a subir, a levantar-se a um nível de economia, de finanças diferente do que estão vivendo agora. E a bênção tua alcança cada vida e os fará deles pessoas produtoras de abundância e libertadoras de riqueza. Hoje a escassez fica dominada pelo poder da tua palavra, e o lugar da bênção milagrosa se apega na vida de cada um, para que antes que termine o ano 12, a bênção os alcançará. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Resultado dessa loucura. Por favor, vamos com as fotos. Eu quero que você olhe na tela. Resultado. O que aconteceu depois? Esse é o templo central em Cúcuta. Um lugar para sentar 4.000 pessoas. Nesse lugar nós fazemos mais de 20 cultos por semana. Seguimos. A igreja ganha pessoas para Cristo e as conduz ao batismo. Cada trimestre fazemos batismo. Aí é um batismo, parece que foi o primeiro do ano. Mais de 1.500 pessoas foram batizadas no primeiro batismo. E assim a cada 3 meses. A igreja tem mais de 50 templos auxiliares. Quando fazemos um culto aqui, se faz 50 lugares cultos simultaneamente. E logo pelo estado, pelo país e pelo mundo. Para poder reunir-nos em grupo maior, precisamos ir para o estádio de futebol. Então aí está a igreja. Dado que a logística ela é cara para som e para tudo, nós fazemos uso do estádio 2 vezes, fazendo o culto com 2 grupos diferentes, tomando meio estádio por cada vez. O estádio senta 50.000 pessoas, nós ocupamos 25.000 por cada vez. Avançamos. Avançamos. Agora, essa igreja, o Senhor falou para ela: pouco é para mim que sejas meu servo, que pastoreie, que restaure. Eu também te di para que seja luz e salvação até os confins da terra.
No ano 96, o Senhor me levou para o Himalaia, Butã, um país que está incrustado no Himalaia. Um país que naquele tempo não tinha mais que 800 pessoas, 800 mil pessoas. É um reino. Podia mostrar a bandeira primeiro? Essa é a bandeira do Butão. Budista 100%. A carga que o Senhor me pôs sobre essa nação foi de não dar descanso à minha alma até ver o Evangelho entrar. No ano 96 eu fiz a primeira viagem e fizemos um reconhecimento no país, orando, pedindo salvação. 7 dias fiquei no país. Um ano depois voltei para instalar missionários. E daí para frente estamos trabalhando. Podemos então avançar? Esse é o mapa. Cada pontinho branco que você vê é uma congregação. Em uma cultura 100% budista. Podemos avançar? Esse é o grupo de pessoas salvas. Você crê que é possível? O Evangelho é poder de Deus e salvação em qualquer lugar da terra. Escutem, não há lugar impossível. Se o obreiro se dispõe, Deus honrará. Esse grupo de pessoas são butanis, fala o idioma Zonga. Eles são budistas, foram budistas, hoje convertidos, salvos pelo Senhor. Essa casa é própria e estamos em construção. Por favor, siga. As salas onde fazemos os cultos, siga. Grupo de pessoas e famílias, sim, em lugares. São congregações que estão levantando, por favor. Sim. Batismo, isso é proibido. Mas o povo já perdeu o medo. E dizem, se me unir com Cristo é vida eterna, não me importa. Se eu vou preso, ou se me castiga, ou se não. O budismo, ele espera na reencarnação. Em Cristo, eles entenderam que não se reencarna, senão que ressuscita. E estão felizes por saber que não vai reencarnar, senão que vão ressuscitar. E batismo é sepultar-se com Cristo e ressuscitar com Ele. Por favor, siga. Aí é outra parte, outro lugar de congregação, sim. Os obreiros são nacionais, já estão servindo ao Senhor. Nós trouxemos eles à Colômbia para treiná-los. Mandamos mestres para treiná-los lá também. Assim que é uma linda integração. Por favor. Mais batismo, juventude sendo salva para o Senhor. Siga. Mais gente, mais congregações, por favor. Creio que aí termina. Esse é Butão, sul do Butão. Agora veja o norte da Índia, que está pegado com esse. A bandeira da Índia vai aparecer. A cidade onde nós estamos na Índia chama-se Kalimpong. É a cidade de refúgio para o rei do Butão. Quando a China invadia o Tibete, a pretensão da China era tomar o Butão também. O Butão pediu proteção à ONU para que não permitisse a invasão. A ONU deu a Índia como protetorado para o Butão. E deu a cidade de Kalimpong como cidade de refúgio. O rei do Butão se transferiu para ser protegido nesta cidade. A família cresceu ali, parte. Os ministros do reino passaram para cá. E hoje essa cidade sigue sendo a cidade de refúgio, porém com leis Índia. E por ter leis da Índia, nós estamos gozando dos benefícios extraordinários que não tem o Butão, que é a liberdade relativa para outras religiões. Então a igreja que está em Kalimpong, ela já tem registro oficial e está trabalhando legalmente. Podemos avançar? Ah, não abriu? Estão dizendo que não aparece. Estão buscando ainda. É que
são modelos, como é que disse? Formatos que às vezes a computadora não lê todos iguais. Tá bom até aí? Levante a sua mão. Diga: fazer missões em qualquer lugar da terra é o meu dever e é a minha obrigação. Amém. Amém. Então vamos para a palavra de Deus. Quantos querem a palavra do Senhor? Serei breve na mensagem. O pastor disse que temos até as 10 horas. Você aguenta tanto? Mas eu procuraria em meia hora entregar o recado que falta. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 16 e 17. Para aqueles que gostam de fazer esboço, a mensagem é: vivendo fé para viver o novo de Deus. Eu disse fé para viver o novo de Deus. Hoje pela tarde nós falamos que Deus quer ou queria que Jeremias se atualizasse na palavra, visse a novidade da palavra, se atualizasse no contexto histórico e que também se posicionasse de maneira correta sobre reinos e nações. A mensagem para esta noite, viver o novo de Deus, ela tem um propósito. É o propósito que eu trago no Espírito. Uma igreja como esta, que quer fazer missões, não pode trabalhar na plataforma antiga e envelhecida. Precisa uma plataforma nova. O que é que precisa? Uma plataforma nova. Precisa linguagem nova. Precisa visão nova. Precisa estratégias novas. Precisa pessoas que estejam renovado na sua mente, no seu plano de vida, no seu entusiasmo. Agora, quando o Senhor falou no capítulo 9 de Mateus, versos 16 e 17, ele disse: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Marcos. Eu disse Marcos. E eu estou dizendo Mateus. E você está onde? Me desculpa. Então vá para Mateus. Eu já não sei o que é que eu estou dizendo. Ok, obrigado e desculpa. Mas como você tem uma mente bíblica, eu não quero que esteja lendo simplesmente, não capturar a ideia. Ninguém põe remendo novo em roupa velha. Não pode pôr vinho novo em odres velho. E ele disse que se essa combinação insiste, a pessoa insiste, põe a perder tudo. E perde um e perde o outro. Como sempre, a pergunta é: qual é o argumento que o Senhor quer realmente deixar? Qual é o entendimento que o Senhor quer fechar na mente dos seguidores? Primeiro, estava com ele presente, começando um novo tempo, uma nova ordem espiritual. Tudo que a lei e os profetas traziam e a tradição vencia, terminava ali. E o novo de Deus era, através dele, Jesus, uma nova natureza. E a nova natureza, segundo Deus, não pode ser remendo. Quer dizer, a pessoa não pode pretender viver uma vida com a estrutura antiga e logo trazer o novo, pegando-se ao que já está vencido. Então, tomando como base esta palavra, o Senhor queria que houvesse compreensão, que a pessoa, uma vez que recebe a palavra,
a palavra gera nele uma nova criatura. Disse, aos seus ele veio, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, lhes deu poder, ou potestade de ser chamado ou feitos filhos de Deus. Levanta a sua mão e diga, eu sou filho de Deus. Logo em Coríntios, segunda carta, verso 5, 17, disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e aqui todas são novas, são feitas novas. Você crê assim? Levante a sua mão e diga, eu sou nova criatura. E nesta nova criatura não há remendo. Diga, não há remendo. O novo de Deus está na minha vida. Oh, glória a Deus, eu disse que o novo de Deus está na minha vida. A combinação do passado com o novo não pode dar-se. Agora, quando a pessoa entra numa nova etapa, numa nova ordem de vida, tudo que ele vai viver é novo. Igualmente vai ser novo. Mas, antes de falar do que a pessoa vai viver, eu quero falar do que a pessoa passa a ser. Primeiro, a pessoa, ela vai ter e desenvolver uma nova identidade. O que é que ela vai ter? Uma nova identidade. Essa identidade nova é de filho de Deus. De uma pessoa que a natureza divina está nela, está fluindo. E a natureza divina, na sua plenitude, ela vai dar à pessoa uma personalidade. Uma personalidade de homem ou mulher de fé. Você sabe por que chamaram Abraão hebreu? Muitas vezes nós pensamos que a palavra hebreu é idioma ou é nação. Não. Quando disseram Abraão o hebreu, era referindo-se àquele que estava vivendo uma vida nova, que saiu da sua terra, da sua parentela, e cruzou rios, e cruzou territórios, e chegou em outros lugares, com uma personalidade reconhecida. Então, diziam dele, ele é o hebreu, aquele que cruza. Escutem, se você cruza de um lado para outro, em fé, você é um hebreu. Levante a sua mão e diga, eu sou um hebreu. Nessa nova personalidade, a pessoa tem poder e autoridade em fé. E tem capacidade para superar todos os obstáculos, as montanhas de problemas que apareçam na sua vida, no seu caminho, e ele vai poder superá-las todas. Eu disse todas. E nada que antes impedia o seu avanço poderá detê-lo. Eu disse nada poderá detê-lo. Eu volto a dizer, nada poderá detê-lo. Sabe o que disseram para mim quando eu estava decidido cruzar a selva? Um obreiro velho, antigo, nem experiência, falou, Satírio, deixa eu dizer uma coisa para você. A fé termina quando começa a fome. E eu olhei para ele e fiquei com vergonha. Porque eu ouvi ele pregar algumas vezes. E eu disse, não concorda o que ele está dizendo com o que ele prega. Então eu falei para ele, desculpe, eu entendo diferente, que a fé vence o mundo. Assim diz o apóstolo João. E a fé que vence o mundo é a mesma que também vence a fome. Não pode a fome vencer a fé. Pode louvar a Deus por isso? Então, o feito que eu não tinha passagem de avião,
não era impedimento para chegar na Colômbia. Sem avião eu podia chegar. E se eu tenho que cruzar a selva e a selva é impedimento, a minha personalidade em fé pode vencer a selva. Oh, eu disse que pode vencer a selva. E efetivamente venci a selva. E hoje, repito, por causa de ter vencido a selva, a minha vida está promovida. Você pensa que as provas vêm para destruir-te? Pensa que vêm para arruinar a tua vida? Pensa que vêm para humilhar-te? Pensa que vêm para tirar você do cenário? Ao contrário, a prova vem para promover-te, para levantar, para pôr você em outro nível. Pode louvar a Deus por isso? Levante a sua mão e diga: a minha plenitude, através da minha personalidade, ela está poderosamente ativada pela fé. E eu posso superar as montanhas, os problemas, as dificuldades, as provas que detêm o meu avanço. Quer dizer que você vai alcançar o seu objetivo. Eu disse que você vai alcançar o seu objetivo. Você vai alcançar o seu destino. Mas é bom a gente olhar testemunhos bíblicos. Por exemplo, Romanos capítulo 4, versículo 19 e 20. O apóstolo Paulo fala de Abraão e põe ele como exemplo, dizendo que Abraão não se debilitou na fé, a considerar o seu corpo quase morto, e sendo de quase 100 anos, tampouco considerou a esterilidade da matriz de Sara, e disse: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, senão que se fortaleceu em fé, dando glória a Deus. Eu quero que note 4 coisas que usou Abraão, ou 4 declarações que usou Abraão. A primeira, não duvidou. 2, não negou. 3, se fortaleceu. E 4, creu até alcançar. A primeira é não duvidar. Você e eu não temos por que duvidar. Se Deus falou, Ele cumpre. Se a palavra disse, ela vai se cumprir. Eu creio, eu disse que eu creio. Sabe o que foi que me falou o Senhor quando me mostrou a Cúcuta? Disse: aqui se levantará uma obra grande e terá repercussão mundial. Eu criei. Eu criei. Eu disse que eu criei. No ano 83, tinha 8 anos no trabalho, eu recebi um convite para voltar para o Brasil e ser um alto executivo da igreja em São Paulo. A decisão era minha. Estávamos cansados e vivendo debaixo de uma grande pressão. Mas por causa da promessa, a minha esposa comigo fizemos um acordo: não aceitar o convite e permanecer. Porque a palavra disse que a obra será grande. Mas mesmo que no ano 8 ela não fosse grande, e o feito de que ela não era grande no ano 8 não significa que não seria depois. Não aceitar o convite para São Paulo significava não duvidar, significava não negar, significava aceitar e crer que a palavra é firme. Portanto, eu me mantenho nela, dando glória a Deus. Eu me fortaleço dando glória a Deus. Note bem, fortalecer-se dando glória a Deus significa não murmurar, significa não reclamar, significa não acusar a ninguém,
senão manter-se crendo que o que Deus falou vai se cumprir. Você crê? O quarto, espere até alcançar. Creia até alcançar. No meu caso, alcancei. Eu disse alcancei. Eu volto a dizer alcancei. Cada dia, para mim, o que eu vejo que está acontecendo no ministério é cumprimento desta palavra. Passo seguinte: se a minha fé está fortalecida, eu não duvido, eu não nego, eu creio até alcançar. O próximo passo é planifique a sua resposta. Planifique o quê? A sua resposta. Quantos crê que a resposta de Deus? Planifique. Planifique, porque a resposta vai chegar. Eu disse que a resposta vai chegar. Pastor, mas como se planifica a resposta? Aí vai. Primeiro, passo a passo, deve supervisar-se o processo, a fim de obter a resposta anelada. Passo a passo deve acompanhar, observar o processo. Supervise. Como foi que eu supervisei? Cada crente que se convertia, cada pessoa que se batizava, era uma indicação de que o processo estava ativado. Comentei hoje com os pastores. Quando eu fiz a pesquisa na cidade, era planificando a resposta. Quando eu andei pelas ruas da cidade, quando eu profetizei pelos bairros da cidade, quando eu subi nas montanhas para orar pela cidade, eu estava planificando a resposta. E eu chamei do norte e do sul as multidões. Eu orava e oro até o dia de hoje. Venha do norte, venha do sul as multidões, do oriente e do ocidente. E assim acontece. Porque até hoje eu estou planificando a resposta. Eu disse que até hoje eu estou planificando a resposta. 2. O processo do crescimento da fé deve atender-se bem. Como se deve atender? Bem. Atenda bem. Preste atenção. Valorize o que você creu, o que você diga, o que você profetiza, o que você proclama. Valorize. 3. A pureza da fé determina a qualidade da resposta. Eu disse, a pureza da fé determina a qualidade da resposta. Não permita que a sua fé se misture com nada. Nada é nada. Se você está em Cristo, o céu está ao seu favor. Você não necessita de nenhum amuleto, de nenhuma figura, de nenhum santo. Você não precisa de pôr nada de trás da porta para trazer sorte. Você não precisa andar com nada que te guarde. Você não precisa horóscopo para saber o seu futuro. O Senhor é o teu futuro. Ele é o Deus da tua vida. Ele é o sustentador. Não misture a sua fé. Deixe a sua fé limpa e pura. Porque na medida que a sua fé é pura, ela determina a qualidade da sua resposta. Oh, eu estou feliz em ver a qualidade da resposta. E se eu contar alguma coisa para você, talvez você se assusta. Por exemplo, está disposto a ouvir isso? Sem escandalizar-se? Estou iniciando um plano de trabalho. E eu disse ao Senhor, esse é o projeto para completar este plano. O orçamento dele é tanto. Olho para as finanças da igreja. O recurso não há. Porém, eu disse, se há a necessidade, haverá resposta para ela. E eu creio. Eu disse, eu creio.
Ora, não estou falando de valores pequenos, valores altos. Inicialmente, $500.000. É bom dinheiro? E isso determinei hoje. Passaram 15 dias. Chegou uma pessoa e esperou o dia todo para falar comigo. E a secretária disse: o pastor está ocupado, está em reunião, acaba de chegar de viagem, ele tem outras coisas. E a pessoa disse: eu espero. Como a igreja tem restaurante, foi para o restaurante, se sentou lá, comeu, tomou café, conversou com um, conversou com outro e esperou. Até que eu cheguei. Quando eu cheguei, ele veio e disse: eu preciso falar com o senhor, eu estou esperando. Mas o escritório tem o controle da agenda, disse: ele não pode entrar agora, porque é aí fulano que está na frente. Então ele ficou esperando. No final, humildemente esperando, entrou e disse: eu só quero 5 minutos. Eu estou dizendo que eu disponho de $500.000 e quero fazer entrega. Por isso eu perguntei se você podia suportar isso, né? E eu perguntei a ele: e de onde provém o dinheiro? Dado que Colômbia tem problema com lavado de dinheiro, narcotráfico e tudo, a pergunta é imediata: e de onde provém o dinheiro? E por que o senhor tem essa disposição? Ele disse: eu recebi uma herança. E a venda daquilo que me correspondia está pago em caixa. E eu quero que esse dinheiro fique a favor da obra do Senhor. Você crê nisso? Levante a sua mão. Diga: conforme a pureza da minha fé, assim será a qualidade da minha resposta. Há pessoas que não podem viver isso. E porque não vive, pensa que Deus não tem recursos. É um engano. Deus tem recurso que você não sabe aonde está. Deus tem recurso que você jamais pensou com quem está. E é mais, há recurso que não é de outros, são seus. Só que está na mão de outros, guardando o momento para ser transferido para você. Mas você não poderá alcançar isso a menos que a sua fé tenha pureza absoluta. Quarto, a maior qualidade de fé, maior eficácia. Maior que? Eficácia. Maior eficácia. Eu quero dar um exemplo bíblico e fechar a mensagem aqui. Processo, diga comigo: processo. A mulher cananeia, ela apareceu no cenário de Jesus. Quanto se lembra isso? E o que foi que ela fez? Quando ela viu a Jesus, ela gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está atormentada por um demônio. O Senhor Jesus ignorou ela. Diga comigo: ignorada. A mulher insistiu: Jesus, Jesus, Jesus. Os discípulos disseram: Senhor, despede essa mulher porque ela está fazendo escândalo. Quer dizer, ela é inoportuna. Diga: inoportuna. A mulher não se desanima, continuou: Jesus, Jesus. E o Senhor Jesus se detém e disse: eu não venho para ela, nem para os que são como ela. Eu venho para os da casa. A mulher
assombrada com essa resposta, em público. Em público. Terceiro golpe. O primeiro, ignorada. Segundo, inoportuna. E o terceiro, ela não tem direito. Ela não tem o quê? Direito. E quem disse que ela não tem direito? Jesus. A mulher correu então. E quando chegou perto dele, se prostrou. E disse: socorre-me. E o Senhor olhou para ela e disse: não está bem tomar o pão da mesa para dar aos cachorrinhos. Agora ela é cachorrinho. Você já leu isso? Alguma vez você lendo isso fez as perguntas pertinentes? A primeira que eu fiz foi: por que Jesus tratou tão mal a essa mulher? Por quê? A primeira resposta, o pastor disse que era porque ela tinha uma grande fé. A primeira resposta: Jesus queria mostrar a dureza da tradição. Queria mostrar a dureza da religião. A religião que discrimina, a religião que condena, a religião que senala, a religião que humilha, a tradição que humilha. Segundo, Jesus queria provar aos discípulos que tão errado e equivocado estavam eles no raciocínio que tinha. Segundo, terceiro, Jesus queria que essa mulher frágil, pequena, ignorada, considerada inoportuna, declarada sem direito, tinha um poder de vontade, tinha uma fé planificada, tinha uma fé dirigida, que nada podia fazê-la desistir. A mulher não se ressente, a mulher não se acovarda, a mulher se rende nos pés de Jesus e disse: socorre-me. E quando Jesus disse: não é bom tomar o pão da mesa para dar aos cachorrinhos, ela olha para ele e disse: sim, Senhor. Assim, faça assim com o dedo, assim, diga: sim, Senhor. Outra vez: sim, Senhor. Outra vez: sim, Senhor. E nós entendemos assim, que a mulher está dizendo: é certo, eu sou o cachorrinho. É certo. E logo ela disse: os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E você e eu pensamos que a mulher aceitou ser cachorrinho e comer migalha. Eu hoje venho dizer outra coisa para você. Não, a mulher, ela entendeu o código. Não é o meu tempo. Não é o tempo dele. A tradição diz que o tempo dos gentios são outros, é outro. Mas ele entrou na sinagoga, e quando ele entrou na sinagoga, ele falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, e eu venho para dar boas novas aos pobres. Espere, eu qualifico. O Espírito do Senhor está sobre mim para dar vista aos cegos. Eu qualifico. O Espírito do Senhor está sobre mim para pôr em liberdade os cativos. Eu qualifico. O Espírito do Senhor está sobre mim para curar os quebrantados. Eu qualifico. Mesmo que a tradição diga outra coisa, a vontade do céu é que eu coma da mesa. Eu não vou comer migalha. Eu estou aqui para comer da mesa. Escute, e veja o quadro: a mulher está de joelhos, está prostrada, olhando para Jesus e dizendo: sim, Senhor. Mas quando ela disse isso, sim, Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas, mas eu processo a minha resposta. Eu não vou daqui sem resposta, eu vou pela mesa completa. O Senhor gritou e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Os discípulos se assombram, claro que sim, porque até ali eles estão vendo
que o processo religioso tradicional se está cumprindo. Mas como ela insiste até o fim, e como ela liga a terra com os céus e traz a vontade do céu na terra, o filho recebeu ordem do pai: meu filho, atenda, 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 atenda. Oh, aleluia! E olha a palavra do Senhor: grande é a tua fé. E eu vou pedir a favor a você que leia o texto com calma. E logo ele disse: uma fé como essa não precisa que eu entre em ação, nem diga uma palavra para curar sua filha, nem vá na sua casa, porque esta fé, ela já chegou ao ponto máximo. Sabe o que foi que a mulher fez? A mulher introduziu a Jesus no tempo dos gentios, e ela mesma mergulhou no tempo dos gentios. E a vontade do céu é que eu receba isso. Eu não sei com quem estou falando aqui esta noite, e eu venho dizer: o céu está aberto para você. Eu disse que o céu estará aberto para você. Eu volto a dizer: o céu está aberto para você. Planifique a tua resposta. Não saia daqui sem levar a sua resposta. Notem, a expressão então foi: faça-se como tu queiras. Plural. Aqui não é só a filha. Na tua lista, o que é que mais? Quantas coisas são que precisa resposta? Oh, eu venho como profeta de Deus para dizer: hoje é uma noite que a tua lista, com tudo que tem lá, possa ser respondida. Você crê? Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Diga: nesta noite eu declaro receber todas as respostas que a minha vida demanda e necessita. Escutem. Depois que você planifica a sua fé, permita que a sua fé cresça. Eu disse: permita que a sua fé cresça de maneira contínua. O crescimento da sua fé tem que ser contínuo. Provérbios 4:18. Mas a senda do justo é como a luz da aurora, que vai em aumento até que o dia seja perfeito. Oh, Blumenau, a tua luz vai em aumento até que o dia seja perfeito. E todo o estado de Santa Catarina olhará para Blumenau. Olhará para Blumenau e perguntará: o que é que está acontecendo em Blumenau? O que é que está acontecendo? E a resposta será: é que estamos crescendo. Vamos crescendo como a luz da aurora. O teu vizinho vai perguntar: o que é que está acontecendo com ela? O que é que está acontecendo com ele? E você vai responder: é que eu vou crescendo como a luz da aurora, até que o dia seja perfeito. Decida crescer, fortaleça-se na fé, mas crescer, um desejo. A tua fé de crescimento é uma decisão. Levante a sua mão e diga: hoje eu decido a crescer em fé. Decida crescer, custe o que custe, ou custe o que custar. Diga para a pessoa que está ao seu lado: estão falando com você. Decida crescer, diga: decida crescer, custe o que custar. Diga: vamos. Som.
Diga por em cima das dificuldades. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga, por em cima das dificuldades, cresça. Por em cima dos problemas, cresça. Por em cima das críticas, cresça. Por em cima das acusações, cresça. Você cresce, cresce, cresce. É uma decisão, crescer na fé. Por quê? Porque a tua fé não é passiva. Eu disse que a tua fé não é passiva. A tua fé é dinâmica. Levante a mão aqueles que creem que a sua fé é dinâmica. O que é uma fé dinâmica? É uma fé que está sempre em movimento. Eu disse em movimento. Decidi um projeto e aos 15 dias a resposta estava. Provoque resposta. Eu disse provoque resposta. Eu volto a dizer provoque resposta. Diga, minha fé não é passiva. A minha fé é dinâmica. Diga, minha fé é revolucionária. A minha fé é atrevida. A minha fé é visionária. Fique de pé. Eu sinto que há um poder de Deus aqui nesse lugar. Esta casa está cheia do poder e está cheia da glória do Senhor. Mas eu quero dar o lugar e a oportunidade de pedir licença ao pastor a que cada vez que eu ministre dê espaço, e ele me concedeu isso. Faça como o senhor sentir. Só para aquele pequeno grupo, talvez seja 2 pessoas ou uma só, não importa, que disse: hoje eu determino sair do estado de inércia em que estou, da dúvida, de negar, de sentir-me inferior, que eu não posso, que não é para mim. E hoje, pelo que eu ouvi, a palavra me dá direito a que eu possa viver o novo de Deus. Se é você, corra para o altar. Faça rápido porque a hora se acaba. Está você enfermo? Tem você necessidade? Está vivendo você momentos de prova? A mulher cananeia, ela foi provada até o último, mas logo tudo era dela. Seja bendito. Aleluia. Aleluia. Eu te espero aqui. Eu te espero aqui. E canderia machodere heavy a caçarabacatas. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Primeiro, deixa eu dirigir você nessa oração. Com a sua mão sobre os seus peitos, o seu coração. Diga comigo: Senhor Jesus,
Nesta noite, eu recebi a tua palavra. E eu respondo a tua palavra. A tua palavra gera em mim fé. E por esta fé, eu não duvido, eu não nego, eu me fortaleço, dando glória a Deus. Por esta fé, eu creio até alcançar. Hoje e agora, eu determino planificar a minha resposta. E eu velo pela pureza da minha fé. Rejeito qualquer insinuação do ocultismo, da idolatria na minha vida. Fecho todas as portas à idolatria, ao ocultismo na minha vida. Abro a porta da confiança, da esperança e da resposta de Deus na minha vida. Eu vou alcançar o que eu creio é meu, me pertence, já é meu, e eu vou receber em nome de Jesus, porque a minha fé, ela não é passiva, ela é dinâmica, ela é revolucionária, ela é visionária, ela é uma fé atrevida. Diga: toda doença desaparece agora do meu corpo, da minha cabeça até a planta dos meus pés. Toda enfermidade vai-se embora, deixa o meu corpo, e eu declaro pela fé que eu estou curado. Diga: pela fé, a minha oração tem sido ouvida e as minhas necessidades já foram respondidas. Diga: a vontade de Deus no céu é que eu receba a resposta daquilo que eu creio. Eu creio e eu recebo a minha casa, o meu apartamento, o meu carro, o meu capital de trabalho, o novo emprego, a nova fonte de ingresso, o novo lugar na sociedade. Eu termino a minha carreira profissional, eu começo o meu novo negócio, a minha nova empresa, hoje pelo poder da fé. Recebe aquilo que é teu. Recebe aquilo que é teu. Vamos, levanta a tua mão, recebe o que é teu. Recebe, recebe agora. Oh, possua o que te pertence. Marabachoterebekata ramakandahash. Uremenelorosha narabakatahai. Sela a palavra. Sela a palavra com uma declaração pessoal. Vamos, levanta a tua voz. Levanta a tua voz, proclama a tua vitória. Aonde estão aqueles que têm vitória? Levanta a sua voz, proclame a sua vitória. A vitória te pertence. De Kamandara Mashodri Bikanta Ramakai.
Remenere ashalabahata rabacanta. Com a tua mão levantada, diga comigo: Blumenau, abre as tuas portas, porque eu vou passar com vitória. Os meus problemas já estão resolvidos. A minha causa já está ganha. Eu vou pela minha vitória. Santa Catarina, as tuas portas estão abertas para mim. Brasil, as tuas portas estão abertas para mim. Continente, americanos, as tuas portas estão abertas para mim. Diga: não há limite para mim.